O Brasil foi sacudido por essa denúncia feita pelo influenciador Felca e aí reacende um debate urgente. Qual o limite entre exposição, entretenimento e crime? Eu convidei a psicóloga Camila Amaro e também a advogada doutora Carla Visotto para entender as consequências para as vítimas e as implicações jurídicas para quem permite, incentiva ou lucra com esse tipo de prática. Pedir licença para vocês. Pegar aqui as minhas folhas. Boa tarde, sejam muito bem-vindas ao Ver Mais. Boa tarde. Boa tarde. Vocês tiveram oportunidade de assistir o vídeo do Felca? Sim. Sim. Pessoal de casa, é um vídeo com mais de 50 minutos, né? A reportagem fez um resumo aí para explicar tudo que está envolvido, mas o Felca, quando ele traz esse termo, né, que adultização, que é uma coisa que agora é uma palavra que está na boca de todo mundo, mas falando em especial sobre a questão da pedofilia que está por trás disso. Então, é um assunto bem sério. E aí eu começo perguntando, são duas Camilas, né? Para a Camila, psicóloga, quais os impactos psicológicos dessa exposição precoce e até da sexualização das crianças nas redes sociais? Então, a gente, na clínica, né, observa que as crianças, crianças e adolescentes, né, começam a se isolar, né, tem problemas de autoestima, transtornos do sono, transtorno de ansiedade, transtornos alimentares, até porque toda exposição gera uma expectativa em relação ao corpo e isso vai gerando impactos psicológicos, né? Então, são coisas que a gente vai observando que vão mudando no comportamento das crianças e dos adolescentes. E você como adulta, né, profissional, mulher adulta, quando viu esse vídeo, qual o impacto que teve sobre você? Assim, todo tipo de impacto, né? Uma revolta, uma tristeza, um nojo, né, de ver adultos fazendo isso com crianças, né, normalizando isso. E me preocupa pelo fato de estar na internet e não é de uma forma velada, é de uma forma escancarada, né, com milhões de acessos. Então, é bem preocupante, né. Doutora Camila, que é advogada e que, inclusive, já atuou em casos envolvendo pedofilia, qual que foi a sua visão também sobre esse vídeo? É um contexto geral, né? São vários vídeos, esse em específico que esse influenciador trouxe, ele traz muito a sexualização infantil, né? E por trás de um vídeo que parece ser inofensivo, as redes de pedofilia se aproveitam, né? Tiram trechos desses vídeos, porque assim, Keltrin, é importante a gente frisar que não existe crime de adultização, como você mesmo falou. É um termo muito novo, né, que começou a aparecer e que ele traz justamente assim, você impor comportamentos adultos para uma criança ou adolescente, seja na fala, seja no modo de agir, mas também no modo de se vestir. E o modo de se vestir, principalmente, é onde ele vai alimentar redes de pedofilia. Né? E que existem inúmeras redes de pedofilia. Então, quando nós pegamos para atuar em algum caso que trata desse crime em específico, nós vemos esse tipo de conteúdo sendo utilizado por esses criminosos para alimentarem a sua satisfação, para satisfazerem o seu desejo sexual em cima de crianças e adolescentes. E aqui, sem idade, né? É importante, assim, dizer... trazer para os pais, quando a gente pensa num crime de exploração sexual infantil, num crime de pedofilia, não são apenas roupas sensuais, não são apenas vídeos onde crianças e adolescentes vão aparecer nus. Não, muitas vezes uma vestimenta infantil e uma vestimenta apropriada para criança ou adolescente também instiga essas redes de pedofilia. Por muito tempo se falou que a gente escolhe o que vai consumir na internet, mas o Felca aí traz isso tudo, né, condensado em 50 minutos, que o algoritmo, ele fica entregando. Se você consome um tipo de conteúdo e depois curte outro, quando você acaba sendo invadido, recebendo muitos conteúdos assim. E é isso que choca, porque é um trabalho que ele fez de investigação praticamente aí por mais de 9 meses, praticamente um ano. Então, aqueles vídeos que aparecem, às vezes, do nada, quando você junta tudo, aí você entende o que está por trás disso. Eu acho que esse é o impacto psicológico que está causando em muita gente, né, Camila? Você imagina, né? Uma criança recebendo, um adolescente recebendo vários vídeos, não só de cunho sexual, né? Mas violência, né? Linguagem própria,
drogas, né? E até mesmo consumismo, né? Então, isso vai gerando ansiedade, porque a criança e o adolescente, ele não tem um cérebro maduro, né? Para lidar com tanto estímulo. E a gente sabe que eles têm uma tendência à impulsividade. Então, uma criança e um adolescente não têm a capacidade para fazer uma análise crítica de qual risco a internet pode oferecer, né? De quem está por lá, né? Então, os adultos, os responsáveis, são quem devem fazer essa mediação da criança e do adolescente com o mundo externo, né? E a gente acha que na internet tudo é perfeito, mas é planejado, né? Quando um adulto aparece com roupas coloridas, roupas que lembram também um ambiente infantil, com música, brincadeira, quem está vendo, como você disse, o cérebro que não está amadurecido, entende aquilo como algo bacana. Eu também quero ser assim. E aí influencia por outro aspecto, né? Alimenta a rede da pedofilia e alimenta também essa questão do pertencimento, que é o que a maioria busca, né? Camila, apesar de não ainda, isso não estar previsto no ECA, juridicamente, é possível que sejam acionados os responsáveis por permitirem esse tipo de exposição? Sim, sim. Nós não temos o crime de adultização, né? Mas o ECA, ele vai trazer inúmeros crimes, como o Código Penal também, de exploração sexual infantil, corrupção de menores, trabalho infantil também, porque essas crianças estão sendo exploradas, né? Com um contexto de recebimento de valores. Então, nós temos vários crimes que podem enquadrar, e não só os responsáveis, porque quem compartilha esse conteúdo também responde pelo crime. Camila, como trabalhar a autoestima e os limites das crianças, né, nesse mundo aí tão conectado? Eu acho que na clínica, né, a gente trabalha muito com a via lúdica, então trabalhamos formas da criança ser estimulada, né, para que ela se veja de uma forma real, né. A internet, ela produz muito essa questão irreal, né, essa expectativa inalcançável. Então, na clínica, em casa, né, com os pais, eu acho que o diálogo ele é muito importante e também o contato, né. Tem coisas da relação que a gente só aprende no contato, que a internet não consegue abraçar, né, e não consegue estimular. Então, é isso, assim, né, da relação. Doutora, e para quem, então, quer buscar ajuda, quais são os canais? Disque 100 é um canal de denúncias anônimas que existe, Ministério Público e as polícias, né? Ir na delegacia, pedir ajuda, denunciar também, se vê que os pais estão explorando e se vê que essas crianças ou adolescentes estão sendo exploradas sem os pais terem conhecimento. Porque como eles têm dois perfis hoje em dia, um perfil privado e um perfil para um acesso da família, às vezes um terceiro está vendo aquela criança ser explorada, né? É muito importante que a gente veja os comentários também nesses vídeos, porque existem comentários que trazem um induzimento sexual para essas crianças e muitas vezes o pessoal acha, o vídeo não tem nada, mas nos comentários tem. É uma boa dica também para você mapear e ouvir os seus filhos, porque os seus filhos às vezes podem falar dos colegas, né? Ele não sabe para quem pedir ajuda e numa conversa, não, porque a gente falava sobre isso, né? Que muitas vezes não é apenas punição ou tirar a internet que vai resolver. Sim, é impossível você criar a criança e o adolescente numa bolha, né? Então, o diálogo, a orientação e a supervisão, né? Dos pais fazerem dessas pessoas que estão na rede, né? Para que não haja uma exploração, não haja o contato com esses conteúdos, né? E se houver, que, né, seja orientado da melhor forma, né? Tá certo. Então, muito obrigada pela participação de vocês.